Bem-vindos a uma viagem extraordinária que abrange quase 4 milénios de história. Hoje exploraremos os 3.750 anos de história do povo judeu, uma narrativa que moldou não só o Médio Oriente, mas toda a civilização ocidental. Esta é a história de um povo que sobreviveu a impérios, perseguições, exílios e genocídios, mantendo viva a sua identidade cultural e religiosa através dos séculos. Desde as primeiras chamadas divinas na Mesopotâmia até ao estabelecimento do moderno Estado de Israel, esta história está cheia de momentos que mudaram o curso da humanidade. Preparem-se para descobrir como uma pequena tribo nómada se tornou numa das influências mais duradouras na história mundial. A nossa história começa aproximadamente no ano 2000 a.C., numa época onde o politeísmo dominava o mundo antigo. Na cidade de Ur, na Mesopotâmia, vivia um homem chamado Abrão, que, segundo as escrituras hebraicas, recebeu um chamado que mudaria para sempre o curso da história religiosa. O Eterno, como é conhecido nos textos sagrados, instruiu Abrão a abandonar a sua terra natal, a sua família e tudo o que lhe era conhecido, para se dirigir a uma terra desconhecida, Canaã. Esta não era simplesmente uma migração. Era o início de uma aliança sagrada que estabeleceria os fundamentos do monoteísmo. Aos 75 anos de idade, Abrão empreendeu esta travessia épica junto à sua esposa Sarai e ao seu sobrinho Lot. A viagem desde a Mesopotâmia até Canaã não era apenas geográfica, mas espiritual e cultural. Representava o primeiro passo para a formação de um povo que se distinguiria pela sua crença num só Deus. Ao chegar a Canaã, encontraram-se com uma terra já habitada por diversas tribos: os heteus, amorreus, heveus, jebuseus, perizeus e girgazeus. Estas tribos cananeias tinham as suas próprias tradições, línguas e crenças religiosas politeístas. A coexistência nem sempre foi pacífica, mas gradualmente, Abrão conseguiu estabelecer a sua presença nesta terra prometida. Aos 99 anos, Abrão selou sua aliança com o Eterno e o seu nome foi mudado para Abraão, que significa pai de multidões. Esta mudança de nome simbolizava o seu destino, tornar-se o patriarca de uma grande nação. Abraão teve 2 filhos que marcariam o destino de 2 povos, Isaque e Ismael. Isaque, nascido de Sara, seria o herdeiro da aliança divina e o antepassado do povo judeu. Ismael, filho de Agar, tornar-se-ia, segundo a tradição, o antepassado dos povos árabes. Isaque, apesar da esterilidade da sua esposa Rebeca, foi abençoado com um filho chamado Jacob. A vida de Jacob foi marcada por lutas internas e externas que o transformaram profundamente. Depois de uma experiência mística, o seu nome foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Israel teve 12 filhos, cada um destinado a fundar uma das 12 tribos que formariam o povo israelita: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Cada tribo desenvolveria características únicas, mas todas partilhariam a mesma herança espiritual e cultural. José, um dos filhos mais destacados de Jacob, foi vendido como escravo pelos seus irmãos devido aos ciúmes. No entanto, o destino tinha outros planos. No Egito, José ascendeu até se tornar o segundo homem mais poderoso do reino, servindo diretamente o faraó como administrador supremo. Durante uma grande fome que assolou a região, José convidou a sua família a estabelecer-se no Egito, onde poderiam viver em prosperidade e segurança. Esta migração familiar tornar-se-ia o início de uma permanência de 4 séculos em terras egípcias. O que começou como um convite hospitaleiro transformou-se gradualmente numa situação de opressão. Os israelitas multiplicaram-se extraordinariamente no Egito, chegando a ser uma população considerável. Esta proliferação despertou receios nos novos governantes egípcios, que não se recordavam dos serviços prestados por José. O novo faraó, vendo nós israelitas uma possível ameaça interna, decidiu escravizá-los. Os descendentes de Abraão foram obrigados a trabalhar nas monumentais construções egípcias, especialmente nas cidades de Pitom e Ramsés. A opressão intensificou-se até chegar ao ponto de ordenar a morte de todos os meninos hebreus. Neste momento crítico surgiu Moisés, um hebreu criado paradoxalmente na corte real egípcia. Depois de fugir do Egito por matar um feitor egípcio que maltratava um hebreu, Moisés viveu como pastor no deserto durante 40 anos. Foi ali que recebeu a chamada divina para libertar o seu povo. O relato do Êxodo narra como Moisés regressou ao Egito e, depois de uma série de pragas devastadoras, conseguiu convencer o faraó a libertar os israelitas. Aproximadamente 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, abandonaram o Egito depois de 430 anos de permanência. Durante a sua travessia pelo deserto do Sinai, os israelitas receberam a Torá, incluindo os 10 mandamentos. Estes preceitos estabeleceram os fundamentos éticos e religiosos que distinguiriam o povo judeu para sempre. O primeiro mandamento, que estabelece a unicidade de Deus, tornou-se o pilar fundamental da fé judaica. A Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei,
tornou-se o símbolo mais sagrado do povo israelita, representando a presença divina entre eles. Depois de 40 anos no deserto, sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, os israelitas iniciaram a conquista da terra prometida. Portando a Arca da Aliança como a sua relíquia mais sagrada, enfrentaram as tribos cananeias que adoravam múltiplas divindades. A conquista não foi imediata nem completa. Durante gerações, os israelitas lutaram para estabelecer o seu domínio sobre Canaã, enfrentando povos bem organizados e militarmente poderosos. O seu grito de guerra ecoava pelos vales: Ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Durante este período, conhecido como a época dos juízes, Israel não tinha uma monarquia centralizada. Em tempos de crise, surgiam líderes carismáticos chamados juízes, que uniam as tribos dispersas para enfrentar ameaças externas. Figuras como Débora, Gedeão e Sansão tornaram-se heróis lendários. A falta de unidade política tornava os israelitas vulneráveis perante inimigos organizados. As tribos viviam de maneira semi-independente, unidas principalmente pelas suas crenças religiosas e tradições comuns, mas sem uma autoridade central efetiva. Finalmente, a pressão de inimigos externos, especialmente dos filisteus, levou o povo a solicitar um rei que pudesse unificá-los e dirigi-los na batalha. Este pedido marcaria o fim da era dos juízes e o início da monarquia israelita. O profeta Samuel, último dos grandes juízes, ungiu Saul como primeiro rei de Israel. No entanto, o reinado de Saul esteve marcado por conflitos internos e externos que culminaram com a sua morte em batalha contra os filisteus. Foi David, um jovem pastor de Belém da tribo de Judá, quem verdadeiramente estabeleceu a grandeza do reino israelita. David não era descendente de Saul, mas o seu carisma, habilidades militares e liderança espiritual tornaram-no no rei mais amado da história judaica. David conquistou Jerusalém das mãos dos jebuseus e estabeleceu-a como a capital política e religiosa do reino unificado. Esta decisão estratégica foi brilhante, já que Jerusalém não pertencia a nenhuma tribo em particular, tornando-a em território neutro que todas podiam aceitar. Os filisteus, procedentes das ilhas do Egeu e estabelecidos na costa mediterrânica desde aproximadamente 1175 a.C., representavam a ameaça mais séria para Israel. Controlavam 5 cidades principais: Gaza, Ascalão, Asdod, Ecrom e Gat. O seu conflito mais famoso com Israel foi o duelo entre David e o gigante filisteu Golias. Sob David, as fronteiras de Israel estenderam-se desde o deserto do Sinai até ao rio Eufrates. O seu reinado não só foi bem-sucedido militarmente, como também estabeleceu uma administração eficiente e promoveu as artes, especialmente a poesia e a música. O grande sonho de David era construir um templo magnífico para albergar a Arca da Aliança, que até então tinha sido transportada de lugar em lugar. No entanto, esta tarefa divina foi reservada para o seu filho Salomão. Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém, uma obra arquitetónica sem precedentes que se tornou o centro espiritual do judaísmo. Durante o seu reinado, Israel experimentou uma época dourada de prosperidade, sabedoria e paz que nunca mais voltaria a alcançar. A morte de Salomão em 931 a.C. marcou o fim da Idade Dourada de Israel. O seu filho Roboão ascendeu ao trono, mas a sua falta de sabedoria política precipitou uma crise que dividiria permanentemente o reino. Quando Jeroboão e os representantes das tribos do norte solicitaram uma redução dos impostos e trabalhos forçados impostos por Salomão, Roboão não só rejeitou o pedido, como ameaçou aumentar ainda mais a carga fiscal. Esta decisão catastrófica provocou a rebelião das 10 tribos do norte. O reino dividiu-se em 2 entidades políticas: o Reino do Norte, chamado Israel, com capital eventualmente em Samaria e governado por Jeroboão, e o Reino do Sul, chamado Judá, que manteve Jerusalém como capital e ficou sob o governo de Roboão, juntamente com as tribos de Judá, Benjamim e os levitas. Esta divisão enfraqueceu consideravelmente o poder dos israelitas, tornando-os presas fáceis para os impérios emergentes da região. O Reino do Norte, apesar de ser maior e mais próspero, carecia da legitimidade religiosa que o Templo de Jerusalém proporcionava. Em 722 a.C., o Império Assírio sob Sargão II conquistou Samaria, pondo fim ao Reino do Norte. A política assíria de deportação maciça resultou no exílio das 10 tribos, que gradualmente perderam a sua identidade distintiva ao assimilarem-se com as populações locais nos territórios onde foram realojadas. Estas 10 tribos passaram à história como as 10 tribos perdidas de Israel, um mistério que tem fascinado historiadores e teólogos durante milénios. O seu desaparecimento reduziu o povo judeu aos descendentes do Reino de Judá. O Reino de Judá sobreviveu ao Assírio, mas não pôde escapar ao poder do Império Babilônico. Em 587 a.C., Nabucodonosor II sitiou Jerusalém depois de repetidas rebeliões judaicas contra o domínio babilônico. A queda de Jerusalém foi devastadora. A cidade foi completamente destruída, as muralhas derrubadas e, o mais doloroso para o povo judeu, o Templo de Salomão foi reduzido a escombro.
Os tesouros do templo foram saqueados e levados para a Babilônia como troféus de guerra. A maioria da população judaica foi deportada para a Babilônia, iniciando o que se conhece como o exílio babilônico ou cativeiro da Babilônia. Este período de 70 anos foi fundamental para o desenvolvimento do judaísmo, já que forçou o povo a manter a sua identidade religiosa sem o templo central. Durante o exílio, os judeus desenvolveram novas formas de prática religiosa, incluindo o estudo intensivo da Torá e a criação de casas de oração que eventualmente evoluiriam para sinagogas. Figuras como o profeta Ezequiel proporcionaram esperança e orientação espiritual durante estes anos escuros. O ponto de viragem chegou com a conquista persa da Babilônia. Ciro, o Grande, rei da Pérsia, emitiu um decreto revolucionário em 538 a.C. que permitia aos exilados judeus regressar a Jerusalém e reconstruir o seu templo. Esta política persa de tolerância religiosa contrastava dramaticamente com as práticas assírias e babilônicas. Pela primeira vez na história, um povo exilado regressava massivamente à sua terra ancestral. Este retorno não foi instantâneo nem completo. Muitos judeus tinham estabelecido vidas prósperas na Babilônia e escolheram permanecer lá, formando uma das primeiras grandes comunidades da diáspora judaica. A reconstrução do templo, liderada por figuras como Esdras e Neemias, demorou décadas e enfrentou numerosos obstáculos, mas finalmente completou-se por volta de 458 a.C., inaugurando o que se conhece como período do Segundo Templo. Durante a maior parte do período do Segundo Templo, os judeus viveram sob dominação estrangeira. Depois dos persas chegaram os gregos sob Alexandre Magno, e posteriormente os seus sucessores seleucidas, que introduziram a cultura helenística na Judeia. O único período de verdadeira independência durante esta era chegou com a revolta dos Macabeus, que começou em 167 a.C. sob o reinado de Antíoco IV Epifânio, do Império Seleucida. Antíoco IV impôs políticas de helenização forçada que incluíam a proibição de práticas judaicas fundamentais como a circuncisão, a observância do sábado e o estudo da Torá. Mais provocador ainda, profanou o templo de Jerusalém erigindo um altar a Zeus e sacrificando porcos no lugar mais sagrado do judaísmo. A faísca da rebelião acendeu-se quando Matatias, um sacerdote judeu de Modin, se recusou a realizar um sacrifício pagão ordenado pelos oficiais seleucidas. Não só se recusou, como matou o oficial grego e um judeu que acedia a realizar o sacrifício, declarando guerra aberta contra a dominação seleucida. Os filhos de Matatias, conhecidos como os Macabeus, lideraram uma guerrilha brilhante contra as forças seleucidas muito superiores em número. Judas Macabeu, o mais famoso dos irmãos, conseguiu vitórias surpreendentes utilizando táticas de guerra de guerrilhas no terreno montanhoso da Judeia. Em 164 a.C., os Macabeus recuperaram Jerusalém e purificaram o templo de toda a contaminação pagã. A rededicação do templo celebra-se até hoje na festividade de Hanukkah, Janukkah, que comemora o milagre do azeite sagrado que ardeu durante 8 dias quando só havia suficiente para um. A revolta macabeia estabeleceu a dinastia Asmoneia, que governou um reino judeu independente durante aproximadamente 100 anos, até à chegada dos romanos. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, pondo fim ao último reino judeu independente da antiguidade. Roma inicialmente manteve uma política relativamente tolerante para com as práticas religiosas judaicas, mas as tensões aumentaram gradualmente. A crucificação de Jesus de Nazaré, um pregador judeu considerado pelos seus seguidores como Messias, complicou as relações judaico-romanas no início do século I d.C. Embora este evento fosse parte da política romana geral para com os dissidentes, teve consequências particulares para a comunidade judaica. As tensões internas entre a liderança judaica tradicional, preocupada em manter a paz com Roma, e os crescentes seguidores de Jesus, predominantemente judeus nesse momento, acrescentaram complexidade a uma sociedade já sob pressão. Em 66 d.C., estas tensões explodiram na Primeira Guerra Judaico-Romana. Apesar da superioridade militar e tecnológica romana, a distância desde o centro do Império fez com que o apoio logístico fosse desafiante, prolongando a guerra durante 7 anos. No verão de 70 d.C., o imperador Tito sitiou Jerusalém. Depois de um cerco brutal, as muralhas da cidade foram destruídas e a própria cidade arrasada. Uma vez mais, o templo caiu vítima da destruição, desta vez para não ser reconstruído jamais. As consequências foram catastróficas. Uma grande porção dos judeus na cidade foi assassinada, e aproximadamente 97.000 foram capturados, escravizados e levados para Roma. Uns 30.000 foram estabelecidos em Cartago. Segundo o historiador Josefo, quem conseguiu escapar dispersou-se pelo Mediterrâneo Oriental e pela Mesopotâmia. O Arco de Tito em Roma, construído depois da morte do imperador em 81 d.C., celebra esta vitória romana. Os seus relevos mostram os tesouros saqueados do Templo de Jerusalém, incluindo a menorá de 7 braços, que posteriormente Israel adotou como seu emblema nacional em 1949. Sobre as ruínas de Jerusalém estabeleceu-se uma colónia romana chamada Aelia Capitolina. Uma segunda rebelião,
A revolta de Bar Kokhba, Bar Kokhba, em 132 d.C., resultou ainda mais devastadora. O historiador romano Cássio Dio descreveu as consequências. 50 fortalezas e 985 aldeias foram arrasadas, 580.000 homens morreram em combate, e muitos mais pereceram por fome, doença e fogo. Depois desta revolta, o imperador Adriano renomeou a província da Judeia como Síria-Palestina, derivado do nome dos filisteus, antigos inimigos de Israel, como estratégia para reduzir a associação judaica com o território. Quando os exércitos islâmicos conquistaram a Palestina em 638 d.C., a população judaica era de aproximadamente 150.000 pessoas. Embora ainda lhes fosse proibido entrar em Jerusalém, o califa Omar levantou esta proibição ao capturar a cidade. Depois de 500 anos, os judeus recuperaram a liberdade de se estabelecer em Jerusalém, ainda que com certas restrições que se impuseram gradualmente. Os altos impostos, particularmente sobre as terras agrícolas, levaram muitos judeus a migrar das áreas rurais para as cidades e, finalmente, a emigrar do país. Para finais do século XI, a população judaica na Palestina tinha diminuído significativamente. Os cruzados tomaram Jerusalém em 1099, marcando uma era de perseguição e violência intensificada contra os judeus. Durante as cruzadas, as comunidades judaicas europeias, particularmente ao longo do Reno e do Danúbio, sofreram ataques devastadores. Esta violência gerou terror inclusive nas comunidades judaicas do Médio Oriente. Em Jerusalém, as forças judaicas e muçulmanas uniram-se contra os cruzados, mas enfrentaram um massacre maciço após a derrota da cidade. Os cruzados não perdoaram ninguém, tirando a vida a todos os que encontraram, sem importar a idade ou a fé, incluindo mulheres e crianças judias e muçulmanas. O Império Otomano, que tomou controle de Jerusalém em 1516, ofereceu aos judeus um nível de prosperidade considerável. Foram influentes no comércio e no intercâmbio, inclusive ocuparam altos cargos como o de Sanjak Bey, uma governação tipicamente reservada para muçulmanos. Notavelmente, o sultão Bajazet II recebeu os judeus sefarditas expulsos de Espanha e Portugal após o Decreto de Alhambra de 1492. Os otomanos permitiram que estes judeus se estabelecessem nas cidades mais prósperas do Império, especialmente em Istambul, Salónica e Jerusalém. Estas comunidades prosperaram e influenciaram significativamente o tecido cultural e social do Império Otomano. Em 1860, o jornalista judeu Theodor Herzl sugeriu que os judeus deveriam partir da Europa para evitar o antissemitismo e o risco de assimilação cultural, advogando pelo estabelecimento de uma pátria judaica na Palestina. Publicou o Estado Judeu, expondo a sua visão para uma pátria judaica, o que rapidamente o levou à proeminência no mundo judeu. Herzl convocou o primeiro congresso sionista em Basileia em 1897 e tentou ganhar apoio para um Estado judeu aproximando-se de líderes como o imperador alemão Guilherme II e o sultão otomano Abdulhamid II, embora sem sucesso. O movimento ganhou impulso no início do século XX, particularmente depois da Declaração de Balfour de 1917, que apoiava o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. No entanto, Arthur James Balfour, conhecido pela declaração que leva o seu nome, muitas vezes destaca-se pelas suas opiniões antissemitas. Em 1905 apoiou a lei de estrangeiros desenhada para restringir a imigração de judeus russos para a Grã-Bretanha. A defesa de Balfour de uma pátria judaica na Palestina estava parcialmente influenciada pela sua preferência de não ter indivíduos judeus na sociedade britânica. Considerava o sionismo como um meio para aliviar o desconforto histórico que a presença judaica ostensivamente tinha causado na civilização ocidental. Depois da Primeira Guerra Mundial, a derrota do Império Otomano levou a Palestina para a administração britânica como parte do sistema de mandatos da Liga das Nações. Esta era, conhecida como Mandato Britânico, presenciou um aumento na imigração judaica para a região e conflitos crescentes entre as populações judaica e árabe, assim como com as autoridades britânicas. A Revolta Árabe de 1936 a 1939, uma resistência contra o governo britânico e a imigração judaica, levou ao Livro Branco Britânico de 1939. Durante a revolta, as forças britânicas mataram mais de 2.000 árabes em combate, enforcaram 108 e atribuíram a morte de 961 a atividades de gangues e terroristas. Os eventos horrendos do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial intensificaram a urgência da busca sionista por um Estado judeu soberano. O genocídio de 6 milhões de judeus por parte da Alemanha nazi galvanizou a simpatia e o apoio internacional para a causa judaica. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano para dividir a Palestina em Estado judeu e árabe separados. Apesar da rejeição árabe do plano, em 1948 o Estado de Israel declarou a sua independência. A declaração provocou uma guerra com os países árabes vizinhos, conhecida como a Guerra da Independência ou a Guerra Árabe-Israelita. Nas décadas seguintes, Israel encontrou-se envolvido numa série de conflitos com os seus vizinhos, incluindo a Crise do Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973.
Apesar das suas vitórias militares, a busca de uma paz duradoura demonstrou ser esquiva. Os anos 1990 trouxeram esperança com os acordos de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, mas a paz duradoura continuou a ser inalcançável. A viragem do século viu conflitos contínuos juntamente com esforços de diálogo e negociação. O conflito israelo-palestiniano continua a apresentar desafios substanciais, principalmente devido à ocupação contínua e à expansão de colonatos na Cisjordânia. Este percurso por 3.750 anos de história judaica revela uma narrativa extraordinária de resistência, adaptação e preservação cultural que moldou profundamente a civilização mundial. Desde as primeiras migrações patriarcais até aos desafios contemporâneos no Médio Oriente, o povo judeu demonstrou uma capacidade única para manter a sua identidade através de milénios de dispersão e adversidade. Esta história de 3.750 anos ensina-nos sobre a importância da memória histórica, a preservação cultural e a resistência perante a adversidade. A história do povo judeu é, em muitos sentidos, o microcosmo da experiência humana, cheia de triunfos e tragédias, de esperanças cumpridas e sonhos adiados. Se esta viagem através da história judaica te resultou fascinante, não te esqueças de subscrever ao nosso canal para mais conteúdo histórico. Partilha as tuas reflexões nos comentários e ajuda-nos a difundir estes relatos históricos que moldaram o nosso mundo. O teu apoio ajuda-nos a continuar a explorar as narrativas que definiram a civilização humana. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem através do tempo. Até à próxima aventura histórica.